Fala galera, beleza? Professor Elias chegando aqui na área para mais uma aula. E o tema da aula é esse aqui, ó. Como manter os talentos na cozinha, aula 3, tá? Se você está chegando aqui agora, calma, 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 calma. As duas aulas estão aqui, vou deixar o link para você começar a assistir. Não pule, certo? Não passe essa aula. É só voltar, assistir a aula 1, assistir a aula 2, certo? Sobre como manter os talentos na cozinha. Se você está chegando no meu canal agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho, certo? Para que você possa receber as notificações das aulas no canal do Prof. Beleza? Então vamos nessa, deixa eu passar aqui a nossa vinheta e a gente já começa aqui com a aula 3 de como manter os talentos na cozinha. Vamos lá, sem enrolação. Beleza, gente, então vamos para mais uma aula aqui. Nós ficamos aqui, ó, sobre como manter os talentos, tá? E agora vamos falar sobre desenvolvimento de carreira, certo? Se na aula 1 a gente falou sobre como criar um ambiente, tá? Na aula 2 a gente trabalhou muito essa questão da liderança, certo? Essa questão de entender o papel de cada um. Na aula 3 a gente precisa entender que para manter os talentos, eu preciso ter um plano de carreira, certo? Preciso oferecer algumas benefícios para os meus colaboradores. Eles precisam verificar que há um espaço para eu crescer. Há um espaço aqui para eu crescer profissionalmente. Eu consigo vislumbrar isso. Eu consigo verificar que tem um espaço para eu crescer. Então, eu consigo entrar aqui como auxiliar e chegar até um chefe executivo, por exemplo. Eu consigo chegar aqui como um cozinheiro e chegar a um cargo de sous-chefe, por exemplo. Então, eu preciso desenvolver pessoas. Utilize, mais uma vez, a cozinha como um ambiente de treinamento constante. Não vai adiantar nada você investir. Tem cozinhas que têm aí investimentos altíssimos, tá? Em equipamentos, e o investimento em pessoas, isso não existe. Então, invista em pessoas, porque são pessoas que fazem a coisa acontecer. São profissionais que fazem a comida. Então, invista em pessoas. Isso é muito importante, certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Ofereça treinamentos regulares, certo? E esses treinamentos podem ser até cursos online, que nós temos aí uma quantidade enorme de cursos online, certo? Que você pode estar pagando, fazendo um pacote para que a equipe possa estar o tempo todo se capacitando para desenvolver cada vez mais o seu trabalho, certo? É, reserve um espaço na agenda. Eu sei que as cozinhas são corridas, eu sei que o tempo é corrido. Reserve um espaço, uma hora e meia, 50 minutos, 30 minutos para treinamento. Parar, fazer aquele brainstorm, né? Perdão, aquele, aquele turbilhão de ideias. Pare um pouquinho, certo? Para você trabalhar com essa equipe e falar sobre quais são os novos desafios, certo? Então, promova um aprendizado contínuo, certo? Crie oportunidades de crescimento, certo? Profissional dentro da cozinha. O seu cozinheiro é aquele que é o seu auxiliar, certo? O seu mais novo cozinheiro é aquele que é o seu auxiliar. O seu mais novo auxiliar talvez é aquele que começou como auxiliar de serviços gerais. Olha que coisa bacana, quantos profissionais começaram assim. Isso é muito importante e vão passando de etapa em etapa, eles conhecem a empresa como um todo, certo? Então, antes de ficar olhando pela janela atrás de um novo sous-chefe, verifique se dentro da sua equipe não tem uma pessoa com as características de liderança para ser o seu novo sous-chefe, certo? Promova treinamento, olha, deixe claro onde esse profissional está, ele está no ponto A e onde você quer que ele chegue no ponto B. Mas para isso ele precisa se esforçar, é preciso ter um investimento em pessoas, é preciso ter um investimento em desenvolvimento humano. Isso é muito importante, certo? Todo profissional, eles querem evoluir, certo? Mas isso quando eles são... mas isso exige um investimento no crescimento deles,
certo? E isso vai garantir o quê? Vai garantir que o time fique mais coeso, que o time fique mais engajado, porque eles já esperam essa promoção, certo? E isso é muito bacana, entender que eu estou saindo de um cargo, certo? Com uma responsabilidade X, certo? E estou indo para um outro cargo com uma responsabilidade Y. Isso é muito interessante, certo? Isso vai deixar o time mais engajado, um time mais coeso, certo? E o seu colaborador com certeza vai vestir a camisa do seu negócio. Beleza, gente? Então essa foi a nossa aula sobre desenvolvimento de carreira, certo? Ofereça treinamento, promova o aprendizado contínuo, crie oportunidades dentro da cozinha, certo? O seu novo cozinheiro tem que ser o seu auxiliar. Eu preciso olhar no meu auxiliar e dizer, olha, você tem que vislumbrar, passar de etapas. Não dá hoje para ficar com uma pessoa que vai ficar a vida toda como auxiliar de cozinha, tá? Isso não é um bom desenvolvimento. Então a gente precisa que o profissional ele cresça dentro da empresa, certo? Pode ser uma empresa pequena, mas ofereça oportunidades de crescimento, certo? Os profissionais, eles querem evoluir, eles precisam evoluir, certo? Quando investimentos no crescimento dele. Então eu preciso investir nele e isso vai garantir o quê? Um time mais leal e dedicado, tá? Então isso vai evitar de você, por exemplo, ficar aí falando o tempo todo que não tem profissional do mercado quando a gente não investe no treinamento contínuo da equipe. Beleza, gente? Então essa foi a aula 3, certo? De uma pergunta bem bacana. Então, deixe sua pergunta aí, certo? Deixe como é aí. Por exemplo, me fala aí nos comentários como é na sua cozinha, como é o ambiente da sua cozinha. Então, há desenvolvimento, há um plano de carreira aí na sua empresa? Então, fala aí para mim, comenta aí, certo? E já me segue aí nas redes sociais, segue o prof aí, certo? Então, já fica comigo para a próxima aula 4. Valeu, gente. Até logo.